do que um, já dizia o santo livro, do que viverem perdidos em seus corações. Hoje nós vamos acertar o ponteiro, e a ideia de acertar o ponteiro, eu preciso enfatizar mais uma vez. Você se lembra daquele relógio antigo que o seu avô, provavelmente, ou seu pai, alguém da sua família tinha, que precisava estar sempre acertando o ponteiro porque ele atrasava? Os relógios antigamente, eles não eram tão precisos, tá, como os de hoje. E era muito comum a gente ver o vô ou a avó, se for aquele relógio de parede, ou mesmo aqueles relógios grandões, né, aqueles despertadores grandões, eles estarem indo lá sempre, todo dia ele dava um ajuste no ponteiro. E a ideia é essa: quanto mais você demora para ajustar o ponteiro desses velhos relógios, maior é a defasagem do horário real. Não tem ilustração melhor, gente, para a nossa vida. Relacionamentos humanos, especialmente o relacionamento conjugal, homem e mulher, que se você não for todos os dias lá e der uma ajustadinha no ponteiro, ele vai ficando cada vez mais distante da hora real. Então a ideia de acertar o ponteiro nessa nossa série é nesse ponto, tá bom? Você tem que todo dia acertar o ponteiro. Agora, uma vez por mês eu dar acertado no ponteiro, não vai dar problema. Vai defasar demais, tá? Então a ideia é sempre essa. Hoje nós vamos acertar o ponteiro do quê? Da alegria no casamento, a alegria na vida conjugal, a alegria que Deus oferece para nós. Abre lá em Eclesiastes 9, versos 7 a 9. Vou pedir para os irmãos ligarem a luz só na hora da leitura, depois volta de novo. Eclesiastes 9, quem quiser acompanhar no telão, está sendo transmitido online, então lá no telão o pessoal também pode acompanhar, que essas imagens são transmitidas. Olha que interessante, o autor Salomão, eu vou já falar um pouquinho sobre o livro, antes de expormos esse texto, mas eu preciso fazer a leitura. Ele diz assim: vai, pois, come com alegria o teu pão, e bebe com coração contente o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas roupas. Nunca falte óleo sobre a tua cabeça. E goza a vida com a mulher que amas. Todos os dias da tua vida vã, os quais Deus te deu debaixo do sol. Todos os dias da tua vida vã. Todos os dias da tua vaidade. Porque esta é a tua porção nesta vida, e no teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Eu vou repetir, olha: vai e come com alegria o teu pão, bebe com coração contente o teu vinho. E ele conclui a última expressão de amor e alegria que devemos ter no amor. Ele diz assim: goza a vida com a mulher que amas. Come do teu pão, bebe do teu vinho e goza com a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida aqui na terra. Meus queridos, vamos entender então realmente o que está acontecendo aqui. O autor Salomão, semana passada eu fiz uma breve introdução ao livro. Hoje eu vou um pouquinho mais, algumas outras coisas, porque é um livro que realmente, como eu já disse, muito mal compreendido, mal interpretado. Tem pessoas que têm dificuldade de ler. Ele parece meio deprimido. Alguém disse certa vez que esse livro parece que foi escrito uma segunda-feira de manhã. Parece que o autor estava meio de mau humor, né? Ele escreveu esse livro segunda-feira de manhã. E aí, então, ele começa falando, tudo é vaidade, nada. E a gente lê sem entender o que está acontecendo. A Bíblia é um livro que não é só para ser lido. A Bíblia é um livro que é para ser meditado e estudado. Pessoas que tentam ler a Bíblia de qualquer jeito, desistem. E param no meio do caminho. Pessoas que meditam e estudam, e eles têm sede, eles querem mais. Então eu desafio você, ao longo do mês de junho, leia o livro de Eclesiastes inteiro. É um livro maravilhoso. Eu vou estar ao longo dos domingos te ajudando a entender esse livro, tá? E aplicando para os relacionamentos humanos, de modo especial, relacionamento entre o homem e a mulher. Lembrando, quem foi o autor desse livro? Salomão. Esse livro faz parte dos livros de sabedoria ou dos livros sapienciais. Quem são isso, né? Os livros de sabedoria. Juntamente com o livro de Jó, livro de Provérbios,
É um gênero literário, você tem que entender isso. Livro tem, na Bíblia tem gênero literário, gente. Quando a gente está lendo um livro poético, você vai interpretar de uma forma, livro poesia. Você tem liberdades poéticas ali, você tem que ler aquele livro com certo cuidado. Quando você vai ler, por exemplo, narrativas, leis, cada livro você tem que ler de uma forma. E tem que interpretar de uma forma. Você tem que ter conceito de gênero literário. Mas como que eu vou saber, pastor? Quem faz discipulado com a gente recebe uma tabelinha com todos os gêneros literários de cada livro. Olha, se você chegar numa biblioteca que você não tem a mínima noção que setor que você está, aí você tem a estante lá, A, B, C, D. Você vai em qualquer estante, você não sabe o que é. Aí você tem lá prateleiras, você vai em qualquer prateleira, você pega qualquer livro. Tá? Aí você abre em qualquer capítulo. Você não leu o autor, você não sabe qual é o propósito do livro, que setor, nada. Aí você abre em qualquer capítulo e você lê qualquer parágrafo. E fecha. E assim o Senhor me revelou. Você vai entender alguma coisa que está escrita naquele livro? Nunca. Tá? Eu sei que existem grupos, né, que a gente respeita, tal, que faz isso, tá, que usa a Bíblia como se fosse uma caixinha de surpresa, né? Você abre, qualquer um põe um dedo lá. Até o dia que o camarada abrir, colocar o dedo lá e cair lá naquela passagem que Judas se suicidou, tá? Aí Judas foi lá e se suicidou. Você já fica meio com medo, assim, né? Aí vamos fechar de novo, abrir de novo, vai na sorte. Aí em outro texto qualquer você cai. Aí o texto da palavra de Deus tem uma passagem que diz assim: agora tu vais e fazes o mesmo, né? O que vai estar entendendo? O camarada abriu e disse que o Judas se suicidou. Ele fecha, abre de novo, Deus está mandando eu fazer o mesmo. É um perigo. A Bíblia lida da forma errada, sem um preparo, sem oração, sem orientação, sem sabedoria. Terrível, né? Então, Eclesiastes é um desses livros que você precisa realmente se preparar. Você precisa entender o que está acontecendo. Salomão escreve esse livro, tá, de sabedoria, que para nos ensinar a viver em um mundo caído e imperfeito. Um mundo real. Tá? Não é um mundo fictício. Não é um mundo de uma ficção que algumas igrejas criam, que acredita-se que o crente, depois que se entrega ao Senhor, ele vai viver numa redoma, e ele está separado desse mundo num sentido equivocado, em que nada mais lhe atinge. E aí então as músicas, a maioria são do meio gospel evangélico, são composições, ficção, que não é real. As pregações, ficção, não é real. Então fala-se, prega-se, canta-se uma coisa que não tem nada a ver com a realidade do povo. O povo levanta segunda-feira e vai enfrentar adversidade, provação, perde emprego, luta, dificuldade. Como enfrentar a vida real? Então, começa por aí. Eclesiastes é um livro escrito para nos ensinar a viver com sabedoria, não numa ficção científica, mas no mundo real, caído e imperfeito. Uma família imperfeita, com cônjuges imperfeitos, com filhos imperfeitos, com um ambiente de trabalho de pessoas imperfeitas, numa igreja imperfeita, todos pecadores caídos no mundo imperfeito. Mas vai além. Precisamos lembrar de um ponto que eu vou devagarzinho introduzir aqui para os irmãos, no que diz respeito a essa questão da autoria de Salomão. Nós precisamos lembrar e conhecer um pouco o autor do livro. Lembrando que Deus não, vamos dizer assim, ele usa a inspiração bíblica, né? A gente diz de forma orgânica, não mecânica. O que é isso? Inspiração é orgânica, não é mecânica. Inspiração mecânica é aquela coisa que muitas vezes a gente vê em alguns movimentos, em alguns grupos, sabe? Que o camarada incorpora um espírito, né? E aí ele entra em transe, e ele começa a escrever, ele nem sabe o que ele está escrevendo. Ele não tem participação, no sentido de estilo, a sua razão não entra, a sua lógica não entra junto. Isso é uma forma de você transcrever algo mecanicamente. A inspiração bíblica, ela é orgânica. Deus não anula o profeta. Deus usa as características, tá? E a experiência de vida dos profetas, usou, para registrar os textos sagrados. A gente entende a inspiração como um sol atravessando um mosaico de igreja. Sabe aquelas igrejas, né? Que tem aquele mosaico, várias cores. O sol, a fonte é uma só. Conforme ele passa por aqueles mosaicos, né? Que são vários desenhos, vitrais.
cada um de uma cor, ele vai então irradiar de acordo com cada uma daqueles desenhos do mosaico. Então Deus inspirou homens e mulheres para registrar verdades eternas e profundas, mas não anulou, porque foi de forma orgânica, não mecânica. Então o que acontece? A experiência que eles estavam vivendo, pela providência de Deus, serviu sim. Você vai ver que cada profeta, eles incorporavam a mensagem, eles expressavam. Gente, quando a gente lê as cartas, a gente percebe. Quando é Pedro falando, quando é Paulo falando, o estilo está lá de cada um. Isso não nega a autoria divina. Pelo contrário, isso dá uma maior credibilidade, quando a gente entende o sentido de inspiração. Então, nós temos que entender que a Bíblia tem textos narrativos. Você tem passagens que você lê e ele está narrando, simplesmente. Experiências negativas que não devem ser interpretadas. Texto narrativo não é normativo. Tudo que está na Bíblia para mim praticar, pastor? Claro que não. Você tem narrativas, inspiradas por Deus, que ensinam coisas erradas. Mas por que Deus ensina coisa errada? Porque a gente tem que aprender com os erros dos outros. Isso se chama sabedoria. Porque se não tivesse isso, nós íamos ter que cometer aqueles mesmos erros que estão na Bíblia para aprender, através dos nossos próprios erros, novas coisas. E Deus fala assim, seja sábio. Então o que é o sábio? Ele aprende com um tolo. É assim, essa é a questão da Bíblia. Então a Bíblia tem narrativas de experiências negativas, de personagens, de histórias, de pessoas no passado, homens e mulheres, nações inteiras, reis, pessoas anônimas, desconhecidos, que acertaram e erraram na vida. E o sábio é aquele que lê e aprende com a experiência do outro. Ele não precisa colocar o dedo na tomada. Eu digo isso porque quando a gente lê a história de Salomão, ela deve ser interpretada com esta perspectiva. Você vai aprender com os erros de Salomão. Você vai aprender com os erros do seu pai, o rei Davi. Ele não cometeu erros? Por isso que nós vemos a credibilidade do livro chamado Bíblia, muito mais do que qualquer outro livro de outras religiões por aí, que ocultam os erros dos autores, dos profetas, dos personagens históricos. São ficções que destacam apenas as coisas boas. A Bíblia não. Ela mostra a vida nua e crua como ela é. Homens e mulheres como eu e você, que acertaram em algumas coisas e erraram em outras, e tudo está registrado. Os terríveis pecados de Davi, os terríveis pecados. Moisés cometeu pecados. E nós devemos aprender com esses homens, com seus certos, com seus acertos e com seus erros, porque a Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, se nós não tivermos essa perspectiva, como você vai ler um livro como o Eclesiastes, você não vai conseguir entender nada. Você vai dizer, isso aqui é coisa esquisita. Vai chegar até o ponto de dizer, como alguns disseram, esse livro não é inspirado. Provavelmente Salomão não era convertido. Vamos devagar. Vamos aprender com a experiência deles. Jovens, ontem eu estava no encontro dos jovens, fiz uma brincadeira com eles, mas é uma verdade, né? Você sabe que quando a gente não consegue aprender com o erro dos outros, teve até uma pesquisa em Harvard, os maiores psicólogos, cientistas do comportamento, elaboraram teses e chegaram a uma conclusão. Que quando você vê um erro, uma pessoa fazendo algo errado, e você não aprende com aquilo, mas você tem que ir lá e repetir o que ela fez para sofrer a mesma coisa. E eles chegaram a uma conclusão. Esse comportamento tem um nome. E aí eles criaram um código que os jovens... Ficou profundo a coisa, sabe? Aí eu falei para os jovens assim, então vai anotando aí, no papel, B, ponto. B, ponto. U, ponto. R, ponto. O, ponto. Entendeu? Anotou aí, entendeu? Vou repetir. B-U-R-R-O. Falei para os jovens. Aí eles demoraram para cair a ficha, né? A Bíblia chama de tolo. O tolo é que não é sábio, há um contraste. O sábio aprende com o erro dos outros. O tolo não. Ele vai lá e faz a mesma coisa.
Ele vê o camarada indo num lugar, tem um buraco, ele cai. O tolo vai lá e vai ver e cai também, entendeu? Então eu brinquei com os jovens, né, que não existe nada de Harvard, nada. Isso aí é tolice. A Bíblia foi escrita para nos proteger de muitas coisas, para nos dar sabedoria, para nos ajudar a desviar do mal. Salomão viveu um período de apostasia. Nunca esqueça isso. Todos os homens de fé caíram, falharam, porque a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não tem um santo aqui na Bíblia que vai interceder por mim diante de Deus, que tem uma vida melhor. Não, para, que é tudo de carne e osso, igual eu e você. A Bíblia diz que eles eram sujeitos às mesmas paixões que nós. Você tem sentimento ruim no coração, de ira, de raiva? Você tem desejo que não convém? Deixa eu dizer para você, Salomão teve, Davi teve, Moisés, Abraão, todos. Os apóstolos, todos. Paulo chegou a dizer assim, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero às vezes eu vou lá e faço. Então, guarda isso aí no coração, para ler Eclesiastes. Vamos entender a apostasia de Salomão. Salomão viveu um período de apostasia na sua vida. Viveu. 1 Reis conta a história de Salomão. Todo o primeiro livro de Reis. Vai lá desde os primeiros capítulos, vai contar a vida dele. Todinho. Tá? Salomão, filho de Davi. O homem que apareceu 2 vezes para o Senhor. Que o Senhor apareceu 2 vezes para ele. Deus revelou coisas para ele. Deus pediu a ele, pede o que quiseres que eu te darei. E aí ele pediu ao Senhor sabedoria. Daí Deus ficou contente demais, e deu mais do que sabedoria, deu riqueza, poder e glória. Foi o rei assim que mais recursos, condições, capacidades, não tem igual. Quando você abre lá em 1 Coríntios, capítulo de número 11, você vai ver o que aconteceu na vida de Salomão. A Bíblia nos diz lá que, além da filha de Faraó, o calcanhar de Aquiles de Salomão, né? Calcanhar de Aquiles da família de Davi era mulher. Davi caiu com mulher, Salomão mulher, tudo mulher. Cada um tem o seu calcanhar de Aquiles. Os 3 principais dinheiro, sexo e poder. Teve reis que se corromperam por causa do poder, teve uns que foram por causa de dinheiro e teve outros por causa de mulher. Tá? Então o problema dessa família era isso aí. Além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Esses nomes aqui, quando você lê a Bíblia, é tudo gente que não se mete com essa gente. Aí Deus fala, mulheres das nações de qual havia o Senhor dito aos filhos de Israel, não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração, e vocês vão seguir outros deuses. Mas aí a Bíblia diz que a estas mulheres ele se apegou pelo amor, né? O coração dele cedeu, e ele se envolveu com as mulheres erradas, e só gente complicada. Olha lá, diz a Bíblia lá, moabita, amonita, edomita, tudo coisa ruim, idólatras. Ele fez um harém, ele só tinha 1000 mulheres, né? 700 princesas e 300 concubinas, 1000 mulheres. A maioria filhas de povos pagãos, porque ele foi fazendo aliança, porque era assim, né? Você fazia aliança lá com o Egito, para selar essa aliança, para garantir essa aliança, tinha que casar com a filha do faraó. Aí ele casou com a filha do faraó, fazia aliança com Moabita, com Amonita, e foi fazendo aliança. Ele expandiu, ele cresceu, nenhum reino chegou aonde Salomão chegou, mas da maneira errada, muitas vezes, ele se perverteu. O que diz a Bíblia? E ele já era velho, gente. Suas mulheres lhe perverteram o coração, para seguir outros deuses. O seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como for o de Davi, seu pai. Então Salomão teve um período de apostasia. Ele precisou ir lá, sabe, colocar o dedo na tomada, sentir na pele, sofreu, trouxe consequências para a vida dele, a gente tem que tomar cuidado com esse negócio. Porque quando a gente dá o testemunho, né? Eu mesmo dou testemunho, quando na minha juventude eu fiz tal coisa. Tem jovem que fica os olhos brilhando. Nossa, é feio mesmo, pastor. Mulherada, né? Passeou, curtiu a vida, né? Os olhos brilham, né? Fala assim, pera, filho, deixa eu falar agora as coisas ruins. Porque a turma ouve o testemunho, e aí tem moleque que abrindo os olhos, né? Eu também quero, né? Viver tudo isso aí que você viveu. A Salomão tinha 1000 mulheres, pastor. Coisa boa, entendeu? 365 dias por ano, cada dia ele via uma, durante 3, 6, 9, durante 3 anos ele nunca viu de novo a mesma mulher.
Você já pensou durante 3 anos? Depois lá no 3º ano ele via de novo a mesma mulher. Rapaz, filho, não deu certo. Não deu certo. Testemunho das pessoas, toma cuidado. Porque aí você conta um testemunho, parece que é coisa gloriosa, uma coisa boa, já abriu, já quero. Não, filho. Desculpa a expressão tão popular, mas é o meu jeito popular mesmo, né? A gente ouve assim, ó, você, sabe aquela história? Você ouve, você vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo. Falando em pinga, ele encheu a cara também, viu? Vai aparecer lá, vinho, tomou um monte de vinho. Fez tudo que não devia fazer, tá? Se você continuar lendo o livro de Salomão, o 1 Reis que conta a história de Salomão, olha o que vai acontecer com a vida dele. Depois de ele ter feito tudo o que ele queria fazer, a Bíblia diz assim no capítulo 11, verso 9, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão. Vai, jovem, brinca. Indignar Deus, não brinca, filho. Não brinca que dá consequência. Pois, diz a Bíblia, pois desviaram o seu coração do Senhor Deus de Israel, que 2 vezes lhe apareceu. Deus disse para ele não fazer isso, não fazer aquilo, tal. Ele foi lá e fez. E Deus vai responder assim, 1 Reis 11:11. É muito fácil. 1 Reis 11:11. Visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e darei a teu servo. Contudo, não será na tua época, vai ser na época do teu filho. A bomba estourou na mão do filho. Se você continuar lendo o capítulo 11, verso 14 em diante, ele já começa a sofrer consequências das suas aventuras, tá? Das suas aventuras. Verso 14. Levantou o Senhor contra Salomão um adversário, Hadad, o Edomita. Este era da linhagem real de Edom. Esse homem vai sofrer na mão desse adversário. Aí você vai lá para frente, verso 23. Também Deus levantou a Salomão outro adversário, Rezon, filho de Elíada. E aí você vai ver na vida desse homem, porque não brinca com Deus. Deus não se zomba. Então quando a gente ouve o testemunho, vê a vida de Salomão, 1000 mulheres, ele fez, aconteceu. Filho, tem consequência. E se você continuar lendo a história dele, no capítulo 12, final do 11, ele morre. Tá? Passa o reino para o filho dele. Tudo estoura na mão do filho. O reino se divide, nunca mais vai voltar a ser como era antes. E aí então, meu irmão, as consequências dos seus erros, os erros de Salomão irão se alastrar por gerações. Tá? Ele vai ver os seus filhos e os filhos dos seus filhos sofrendo as consequências das loucuras, dos delírios que foi esse período de apostasia na vida do rei Salomão. Então, jovem, cuidado. Quando você ouve um testemunho, fala, consequência, filho, está carregando até hoje. Muitas pessoas que se aventuraram a seguir por caminhos que não deveriam ter seguido. Deus foi misericordioso com Salomão. Foi um período de apostasia. Ele era o verdadeiro filho de Deus. Mas durante esta apostasia, ele sofreu consequências. Ele se volta para o Senhor. Deus perdoa. Mas diz, a bomba vai estourar na casa dos seus filhos. E é isso que acontece muitas vezes. Às vezes, não é maldição hereditária não, é consequência direta. Tá? A influência negativa que ele imprimiu, as loucuras que ele fez sobre os seus filhos, seus descendentes, se arrastaram por gerações. Porque depois, se você vê a história dos reis, é sempre assim. O que Davi fez escondido, os filhos dele fizeram em cima do telhado. Está lá na Bíblia isso. Oh, que coisa séria. Então tem erro que a gente vai, não aconteceu nada, passou ileso, filho. Nenhum erro passa ileso. Todos eles terão consequências, às vezes irreversíveis, por gerações. Isso impactou todos os filhos, por exemplo, do rei Davi. E a Bíblia diz que o que ele fez escondido, os filhos dele fizeram em cima dos telhados, à plena luz do sol. E assim nós temos que lembrar desse ponto. Tá? E aí então, de fato, nós temos um período de apostasia. O rei Salomão se apostatou, fez loucura, voltou-se para Deus. E no fim da vida dele, ele vai escrever o livro de Eclesiastes. De fato, Deus sempre transforma o mal em bem. Ele, além de ter recebido muita sabedoria no início do seu reinado, agora ele teve experiência empírico. Ele colocou o dedo na tomada, ele aprendeu coisas. E Deus soberanamente permitiu agora que, pela inspiração do Espírito Santo, ele registrasse na Bíblia
este livro extraordinário. E que você pode ter certeza que esse livro está ensinando o quê? Viver, conquistar, realizar, faça o que quiser. Sem Deus é vaidade, é vazio, não vale a pena. É isso que Salomão ensina nesse livro, porque ele viveu na pele. Ele não só falou como uma teoria, antes fosse, gente, mas ele viveu na pele, carregou consequências, sofreu muito. E ele diz então, ele começa esse livro dizendo, volta lá para Eclesiastes agora, né? Você vai lá em Eclesiastes, capítulo número 1, ele começa dizendo o quê? Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga? Palavra-chave, debaixo do sol. Guarda isso. Se você vê a estrutura desse livro, ele vai ser dividido exatamente por essa expressão. A expressão debaixo do sol. Então, durante esse período de apostasia, ele vai ver como é vazia e sem sentido uma vida sem Deus. E todas as suas conquistas e realizações não faz sentido. Porque elas estão presas debaixo do sol. É a palavra vaidade, rebel, vapor, sopro, 36 vezes. A palavra debaixo do sol, 28 vezes. Então ele fala, sem a perspectiva da vida em cima do sol. A vida aqui é sem sentido. Então o Eclesiastes vai mostrar de uma forma negativa, ainda bem, de uma forma horrível, ainda bem, que viver neste mundo e conquistar mundos e fundos sem Deus é vazio, é sem sentido, é loucura. Porque a vida ela é dividida em duas partes, debaixo do sol e acima do sol. E quem vive só debaixo do sol, sem a perspectiva do mundo acima do sol, da espiritualidade, de uma dimensão superior, não vai encontrar sentido. Simplesmente vai conhecer metade das coisas. Nada vai ter sentido. É como alguém que conhece algo pela metade. Ele nunca vai compreender o verdadeiro sentido das coisas. E é isso que acontece com quem vive nesse mundo debaixo do sol, sem Deus, né? Então, esse é a chave para a gente entender. Por que a vida debaixo do sol, sem Deus, não tem sentido? É vaidade? É vazia? Está lá em Romanos. Romanos 8, Paulo vai explicar isso. Esse mesmo princípio, quando ele diz lá em Romanos 8, 20, você pode abrir, ou eu vou ler aqui para você, lá na carta aos Romanos, você vai entender o sentido do livro de Eclesiastes. Porque em Romanos 8 você tem essa explicação interessante. Quando ele vai falar sobre os sofrimentos do tempo presente. E que o mundo está sujeito à vaidade, ao vapor. O mundo foi colocado nessa situação no momento em que separou-se de Deus, rompeu seu relacionamento com Deus. Aí ele diz, no capítulo 8 de Romanos, verso 18 em diante, a palavra vaidade vai estar no 20, mas 18, para fazer sentido. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que vai ser revelada em nós, acima do sol. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação, debaixo do sol, está sujeita à vaidade. Mesma palavra usada por Salomão. Não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, todo o mundo da criação, a natureza, os seres humanos, o planeta, ele diz, toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, nós já estamos sendo preparados para viver acima do sol, uma vida plena, gloriosa, algo que a gente nem imagina o que é. Nós mesmos, que já temos as primícias, ele diz, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção dos filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então, meu querido, a grande lição de Eclesiastes é essa. O mundo está sujeito à vaidade, por causa do que aconteceu, do rompimento, do desequilíbrio.
Porque não há conexão com a vida acima do sol, o mundo natural. Os homens e mulheres que correm nesta vida de noite para construir, para fazer, para acontecer, e não levam nada, e nada faz sentido, a vida é vazia e vã, e a única forma de eles conseguirem viver nesse mundo sem perspectiva da vida acima do sol, o que é? Uma fuga da realidade. Utilizando do que? Das conquistas, dos meios, do entorpecimento, de qualquer coisa que se lhes ofereça, para ver se porventura vai ser possível aguentar esta vida, porque ela não tem sentido. Nós nascemos, crescemos, trabalhamos, construímos e morremos. E os nossos filhos nascem, crescem, trabalham, constroem, morrem, e assim geração após geração. Essa repetição entediante é um marco no livro de Eclesiastes, que mostra uma humanidade insana, fazendo e acontecendo sem sentido nenhum, vazia. Aí fala assim, mas isso é triste. É claro, mas é triste mesmo. Essa foi a visão que Deus deu para Salomão no período de apostasia, que ele olhou para o mundo e falou, esse mundo é vazio, gente. O que adianta construir, conquistar, se não tiver Deus? Ele é sem sentido. É por isso que, voltando lá em Eclesiastes, tá? Aí a gente vai entender realmente o propósito desse livro e aplicar para a nossa vida. Mas o que isso tem a ver com casais, pastor? Calma, eu vou chegar lá. Você tem que entender o livro. Aqui a gente não ensina o texto fora do contexto, tá? A gente vai lá no ponto. Voltando lá, meu querido, o que é que vai acontecer no livro de Eclesiastes? Ele ensina o seguinte, finalmente, Salomão, depois de toda essa viagem, tá? Ele que teve muitas conquistas, se você abrir no capítulo 2, a Bíblia fala assim, sobre as conquistas, né? Deste mundo, o verso de número 3, resolvi no meu coração, ele fala. Olha, resolvi no meu coração dar-me ao vinho. Encheu a cara. Regendo-me contudo pela sabedoria. E entregar-me à loucura, até ver melhor seria, fizesse os filhos dos homens debaixo do céu, sempre debaixo do céu, essa perspectiva, durante os poucos dias da minha vida. Então eu empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei vinhas, jardins, pomares. Olha lá, açudes, verso de número 6, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos, servas, tive servos nascidos em casa, também possuí bois, ovelhas, mais do que possuíram todos antes de mim em Jerusalém. Amontoei, olha, a ideia do homem, amontoar, acumular. Isso aqui impregna a mente do homem, ele acha que vai acumular, esse é o sentido da vida. Pergunta para as pessoas, o que elas estão fazendo dia e noite, de segunda a segunda, o que elas mais querem na vida? Entorpecer a sua mente e acumular, Salomão viu isso. E ele diz assim, amontoei para mim prata, ouro, tesouro, de reis de províncias, provime de cantores, cantoras, e das delícias dos filhos, aqui que os jovens brilham os olhos, delícia dos filhos dos olhos, mulheres e mulheres, 1000. Engrandeci-me e sobrepujei a todos que viveram antes de mim em Jerusalém, perseverou também comigo a minha sabedoria. Aí ele vai terminar o verso 11, vai lá rapidinho, ó. Considerei todas essas obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento, nenhum proveito havia debaixo do sol. Nenhum proveito há debaixo do sol. Para quem? Para quem que só vive na perspectiva debaixo do sol. Ele viveu isso na pele, escreveu para você aprender. Como eu brinquei com o jovem, não brilha os olhos não, filho. Porque isso aí que ele viveu custou caro. Trouxe consequências. Viveu uma vida vã, vazia, longe de Deus, durante um período. E aí ele termina o livro, como que ele termina o livro? Filho, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. E lá no finalzinho do capítulo 12, ele diz, de tudo que se tem ouvido, assuma desse livro. Se você quiser aprender uma coisa, não precisa ler nada. Vai lá no último capítulo e lê a suma. Ele diz, teme a Deus e guarde seus mandamentos. Esse é o caminho da sabedoria. Isso é bênção. Esse é o sentido da vida. Viver nessa vida, usufruir, como eu li no capítulo 1, nós vamos ver agora, gozar a alegria da mulher que Deus te deu, o homem que Deus te deu na família, bem maravilhoso. Alegre o teu coração com vinho, come alegremente o teu pão e goza a vida com a mulher. Se, isso só vai ter sentido se você tiver uma conexão com a vida acima do sol. Se não, vazio, vaidade,
Não tem sentido. Essa é a conclusão, então, de Salomão. A gente pode trabalhar sem medo com esse livro. Todas as divisões são 3. Que proveito tem um homem todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Está sempre assim, que proveito há? 3 vezes. Que proveito? Ele vai falar do trabalho, da sabedoria, das obras. 3 vezes ele vai ter isso. E no capítulo 9, ele começa dizendo: deveras apliquei a todas estas coisas, tudo que ele havia experimentado, claramente, para entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus, e se é amor, se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem, tudo lhe está oculto no futuro. Capítulo 9, ele começa com isso, então ele começa a aplicar, e a conclusão que ele vai ter são os versos que nós acabamos de ler, aplicando agora para a vida sua, família, casamento, o propósito de Deus na sua história, na sua existência. Ele vai ter expressões lindas que nós acabamos de ler aqui, quando ele vai dizer lá, eu vou repetir o verso, quando ele diz de forma maravilhosa: vai, come com alegria o teu pão, bebe com o coração contente o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas roupas, nunca falte o óleo sobre a tua cabeça, goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida vã, as quais Deus te deu debaixo do sol. O que significa isso então? Por que ele chegou a esta conclusão? Depois de tudo isso aí, ele chega a essa conclusão. A vida vai ter sentido, sim. Para quem tem Deus, a vida tem sentido. E aí ele fala, então vale a pena você permanecer com as vestes brancas. Permanecer com vestes brancas. No contexto do Antigo Testamento, o que é pureza? Transparência. E ele fala, em todo o tempo, está sempre se limpando. Se sujar, limpa. Porque vale a pena guardar os mandamentos de Deus? É a suma do livro. Ele continua, permanece com as vestes brancas em todo o tempo. Segunda coisa, permanece com óleo sobre a sua cabeça. O óleo na cabeça, no contexto bíblico, é consagração e serviço. Vale a pena se guardar da corrupção desse mundo e servir a Deus nesta vida. Porque isso vai dar sentido para tudo que você realizar. Conquistas não são erradas, só são vazias quando não tem Deus. Realizações não são erradas, só são vazias quando não tem Deus. E ele conclui dizendo, por fim, então, jamais falte o óleo que é constante e perseverantemente você deve consagrar e servir a Deus durante a sua jornada debaixo do sol. E por fim, permaneça fiel em tuas obras. Tudo quanto vier à mão, faça conforme as tuas forças. Pois para onde nós vamos, irão cessar essas obras, irão cessar. Então, você tem esses 3 pontos aqui. Por que a vida faz sentido aqui? Porque quem vive debaixo do sol, na perspectiva da eternidade, vai permanecer com as vestes brancas, com óleo sobre a cabeça e ser fiel nas suas obras. Ele vai se guardar da corrupção do mundo por temor a Deus. Isso é sabedoria. Ele vai se consagrar e servir a Deus nesta vida, porque o que ele faz aqui repercute na eternidade. A vida não é só matéria e energia. É muito mais do que isso. Tem algo acima do sol. Não se resume às coisas que os nossos olhos veem. A Bíblia chega a dizer assim, olha, não atente para que os seus olhos veem, porque o que os seus olhos veem é passageiro, mas aquilo que os seus olhos não veem é eterno. Então nós cristãos somos aqueles que de fato vivem com os pés no chão, mas com os olhos na eternidade. Isso não é ser alienado. São aqueles que de fato não serão alienados, irão construir e fazer e realizar essa vida com sentido, olhando na eternidade, sabendo que o que a gente faz aqui repercute lá. Se guardando do pecado, servindo e se consagrando a Deus e sendo fiel até o fim. Vale a pena. Aí tudo que você fizer vai ter sentido. E aí a gente pode concluir para a família e para os casais. Se você está vivendo isso, de fato, uma vida cheia de sentido, em que você se guarda do pecado, está buscando ser fiel a Deus, permanece com óleo sobre a cabeça, está servindo a Deus, está aqui, ó, servindo a Deus, e vai ser fiel em todas as suas obras. Aí ele vai concluir com essa frase linda, que eu poderia resumir naquele famoso mangiare, bere, amare. Vocês tiram aquele filme com a Julia Roberts? Comer, beber, rezar, um negócio assim, né? Não é isso, né? Na verdade, eles chegaram perto. Quase. Isso aqui não tem sentido nenhum, comer, beber e amar, se isso for desconectado desta dimensão espiritual.
Mas dentro dessa dimensão espiritual, é exatamente isso que a Bíblia está dizendo. Deus te ama. E os prazeres desta vida, debaixo da bênção de Deus, são bons demais. Eles vão fazer sentido debaixo da bênção de Deus. É por isso que ele vai dizer exatamente isso. Então, filho, você está sendo fiel, consagrando-se a Deus, guardando-se da corrupção desse mundo, vivendo debaixo do sol na perspectiva da eternidade. Então, enquanto isso, o que você faz? Vai, pois, e come com alegria o teu pão. É a ideia de usufruir das bênçãos dessa vida. Porque veja, a gente tem que tomar cuidado para não ir para outro extremo. Esse que é o grande perigo. Você vai ter, por um lado, pessoas que acham que a vida se resume a uma única coisa. Filosofia muito antiga. Que os gregos pregavam na época do apóstolo Paulo. Quando ele dizia assim, olha, se não existe ressurreição, ou seja, se não existe vida acima do sol, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. É uma forma de encarar a vida. É a forma que o mundo encara essa vida. Então as pessoas comem e bebem e usufruem dos prazeres que essa vida oferece. Por quê? Porque elas acham que não há vida após o sol, acima do sol. Tudo se resume aqui. Aí Paulo fala, bom, de fato, se tudo se resume aqui, é o conceito existencialista, materialista, que fala que tudo é aqui e agora. Acabou, acabou. A alma é aniquilada, não existe nada. Somos obras do puro acaso. Então, meu irmão, come e bebe, comamos e bebamos até quando? Até morrer. O sentido da vida qual que é? O hedonismo, é o prazer. É usufruir dos prazeres dessa vida sem Deus. É o que o mundo faz, que o mundo vive. Ah, então, o cristão, qual que é o cristão? O cristão é aquele que se priva de todos os prazeres. Não, o cristão não pode ser alegre. O cristão não pode usufruir das coisas dessa vida porque é pecado. Esta linha é uma linha extremista, doente, que não entendeu o propósito de Deus. Alguns, numa época, eram chamados de pietistas. Eram pessoas e são pessoas que proíbem tudo. O que Paulo condena lá nas cartas, fala assim, olha, tem gente proibindo comer, beber, eles estão equivocados, não é isso a vida. A vida religiosa não é você se privar de alegria nesse mundo para você conquistar alguma coisa. Isso não é espiritualidade. A verdadeira espiritualidade é essa. Vai, come com alegria o teu pão. Os prazeres que Deus te dá, lícitos. Bebe gostosamente o teu vinho. Nossa, já pensou? Alguns vão ver esse tipo de pregação e pegam fora do contexto. O pastor está mandando o povo beber. Eu estou lendo a Bíblia. Bebe gostosamente o teu vinho. Ah não, mas o vinho naquela época da Bíblia era um vinho que não tinha álcool. E o Salmo diz assim, o vinho, Deus fez o vinho para alegrar o coração do homem. E a Bíblia fala, não toma muito não, viu? Porque você vai se embriagar e é pecado. Então o vinho não tinha álcool? Está lá. Embriagar-se, encher-se de vinho é pecado. Se embriagar de vinho é pecado. Mas tomar vinho com álcool, segundo a Bíblia, não. Se você tem algum problema de saúde, algum problema de dependência, não brinque com fogo. Eu estou mostrando o princípio geral. Come, como diz a Bíblia, com alegria o teu pão. Bebe gostosamente o teu vinho. Por quê? Porque Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Por quê? Porque você está com uma vida limpa diante de Deus, porque você tem se consagrado a Deus, porque você tem vivido debaixo do sol na perspectiva da eternidade. Você sabe que dessa vida é passageira, é rápida, é uma só, é breve, é um sopro, é vaidade. Mas eu não estou resumido apenas a ela. Eu vivo debaixo do sol na perspectiva da eternidade. Então coma do teu pão, beba do teu vinho e goza a vida com a mulher que ama todos os dias da tua vida fugaz. Por quê? Diz a Bíblia, porque esta é a tua porção. É a alegria que Deus nos dá nesta vida, que não é pecado, não é errado. Usufruir de prazeres lícitos, que é alegria maior. Entende? De você sentar numa mesa com a sua família e comer gostosamente o teu pão, tomar do teu vinho e usufruir do amor da tua família. Isso é presente de Deus. Que alegria maior de você ter filhos, gerar filhos e vê-los crescer nesse mundo, mesmo com todas as dificuldades. Então é isso que ele está nos ensinando. A vida conjugal, ela deve ser usufruída na plenitude. A Bíblia escreveu um livro inteiro. Depois de Eclesiastes, você vai ter o quê? Cantares, escrito por Salomão. Salomão e a Sulamita.
vai contar sobre a vida conjugal na sua plenitude. A ideia aqui é realmente usufruir da alegria, do prazer da vida conjugal. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz que Deus te deu debaixo do sol. É breve, é passageira, é uma só. Viva com sabedoria. Não é comamos e bebamos que amanhã morreremos. É comamos, bebamos e amemos. Porque Deus está conosco. E quando terminar a vida debaixo do sol, ela só começou. Aqui, meu querido, é só uma preparação. É um antepasto. É uma preparação para algo muito maior que Deus tem para nós. Então eu posso viver com plenitude. Ter alegria em coisas que Deus me dá não é pecado. Conquistas, realizações, jovem, estude, trabalhe, faça pós-graduação, conquiste muitas coisas, não é pecado, se Deus estiver junto. É por isso que ele vai dizer lá no capítulo de número 12, alegra-te jovem na tua juventude, no final do 11, antes do 12, olha lá, alegra-te jovem na tua juventude, recresce o teu coração nos dias da tua mocidade, anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração, oh coisa boa, né? Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agrada os teus olhos, sabe porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Então afasta do teu coração o desgosto, remove da tua carne a dor, não ande caminhos tortuosos, como Salomão andou, viveu, experimentou, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade, passa rápido. Não viva o presente como se fosse a eternidade aqui, viva o presente com sabedoria, goza a vida com a mulher que tu amas, coma, beba e usufrua de bênçãos que Deus está derramando na sua vida, porque essa é a tua porção. A tua porção é esse sentido, Deus está dando isso para a gente. Desprezar isso, ou dizer que isso é pecado, é negar, é ofender a Deus, que faz o pão para nos sustentar, o vinho para alegrar o nosso coração, e nos dá a família para nos trazer prazer, alegria. Bênção de Deus, presente de Deus na nossa vida. A Bíblia chega a dizer que herança os pais deixam, mas uma mulher sábia, o que é isso? É a herança do Senhor, é bênção de Deus. Então não é errado um jovem querer ter realizações na sua vida, querer ter uma mulher para amar, querer ter conquistas. Não é errado você usufruir do prazer, do pão, do vinho e do calor que uma vida conjugal pode proporcionar. Se Deus estiver no meio disso, se estiver sendo abençoado por Deus, Deus quer fazer parte do seu prazer, da sua família, do seu casamento, do seu lar. Feche seus olhos, vamos falar com esse Deus, agradecer primeiramente essas bênçãos maravilhosas que Deus tem derramado na nossa vida, pedir força para enfrentar as adversidades desse mundo caído, esse mundo que caiu no pecado, que traz sofrimento. Sim, isso ainda é uma realidade, mas Deus nos conforta no meio dessas lutas. Coma do teu pão com alegria, beba do teu vinho e goze com a mulher que Deus te deu. Isso é maravilhoso demais, é bênção de Deus. Seja grato, viva com sabedoria. Ó Pai bendito, nós estamos aqui essa noite tentando entender um pouco mais este livro extraordinário, Senhor. Esse livro assim, ó Deus, que nos mostra a realidade, a verdade nua.